Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco aí espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Mais uma vez, meus amigos, aqui para poder gravar este vídeo, feliz com a segunda vitória do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. O Vasco que conseguiu superar hoje as dificuldades que ocorreram aí no decorrer da semana. O ambiente para este jogo de hoje era terrível. A torcida do Vasco, fundamental mais uma vez, lotou, prestigiou, abraçou os atletas. E o resultado não poderia ser diferente. Quando não vai na técnica, vai na raça, vai no ímpeto. E com o torcedor do Vasco, então, empurrando, dentro de casa, em São Januário. São Januário tem uma atmosfera genial, motivo de orgulho para todos nós vascaínos. Insisto em dizer isso em todos os jogos que o Vasco faz em São Januário, que poucos são os clubes no Brasil que têm essa honra de ter um estádio esplendoroso, que faz o time ser praticamente imbatível quando quer jogar. Ainda com jogadores questionáveis tecnicamente, mas a camisa do Vasco tem a sua mística. São Januário é capaz de transformar derrotas em vitórias. E hoje não foi diferente. Hoje o Vasco conseguiu a sua segunda vitória. O quarto jogo do Luxemburgo à frente do Vasco. Jogou contra o Avaí, empatou no finalzinho. Contra o Fortaleza, empatou no finalzinho. Contra o Botafogo, a gente poderia ter ganho. E hoje contra o Ceará, o Vasco melhor. O Vasco já tem uma cara. A gente lamenta o tempo perdido, a demora de terem trazido o Luxemburgo. Porque o Luxemburgo, ele verdadeiramente tira leite de pedra, em todos os sentidos. Treinador que tem o elenco na mão, que no momento muito difícil consegue que os jogadores tenham foco. Momento de atraso de salários. E parabéns primeiramente à torcida do Vasco, ao Luxemburgo, que tem feito um belo trabalho até aqui. Há tempos o Vasco precisava de um treinador como você, Luxemburgo. E eu não poderia deixar de dar parabéns aqui ao Fernando Miguel pela entrevista que ele deu pós-jogo. Fernando Miguel, você com pouco tempo de clube, você entendeu coisa que muitas pessoas que estão há anos no Vasco não entendeu. Obrigado, em nome da torcida do Vasco, por você ter dedicado essa vitória aos funcionários do clube.
que, diga-se de passagem, tem feito até aqui um trabalho sensacional, com amor. Fazem porque são vascaínos, fazem porque amam e estão no clube há vários anos. A maioria deles. Você, Fernando Miguel, você teve a concepção que, por exemplo, esse Júlio Brandt não teve ontem, ao dar uma entrevista, de falar que aquilo ali foi encenação. Bom que um atleta que tem a liderança, como você tem, Fernando Miguel, venha reforçar o nosso discurso. Discurso este que a gente adota aqui no canal. Então, parabéns, Fernando Miguel. Sobre o jogo, agora são 8 rodadas, 24 pontos disputados. O Vasco com 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Vamos para essa Copa América fora da zona de rebaixamento, em 15º lugar, visto a posição onde a gente se encontrava. Não é o ideal, mas já é razoável para uma retomada. Agora, nessa parada para a Copa América, é acalmar os ânimos no clube, os salários serem pagos e a gente, dentro do possível, correr atrás de reforços. Porque o nosso time ainda, em vários aspectos, é limitado. O Vasco precisa rever também a parte física. Em dado momento do jogo, para ser mais preciso, no segundo tempo, o time cai de produção. No momento que o técnico Luxemburgo tem que mexer na equipe, a gente no banco de reservas, a gente não tem jogadores que substituam a altura, embora eles sejam compromissados. E aqui, sempre que eu for fazer crítica aos jogadores, vou ser sempre ponderado com relação à situação difícil que vocês vivem aí. Eu sei que é difícil. Mas hoje o Vanderlei Luxemburgo tirou o Thiago Reis para colocar o Valdívia. Colocou o Jairinho e tirou o Andrei. E no final do jogo, ele colocou o Lucas Mineiro e tirou o Marrone. Luxemburgo, preocupado em fechar a casinha, jogou com 3 volantes, não abriu mão desse esquema. E o Vasco, empurrado pela sua torcida desde o começo do jogo, e diga-se de passagem, no primeiro tempo ficou muito barato esse resultado para o Ceará, porque foi jogo de ataque contra a defesa. O Vasco, nos 5 primeiros minutos, teve 2 oportunidades incríveis para poder fazer gol. Uma com o Marrone, teve outra com o Marco Júnior. Posteriormente, o Rossi quase faz um gol. O Vasco teve umas 5 oportunidades. Se o Vasco tivesse saído de campo hoje, no primeiro tempo, com 2-0, conforme foi na partida contra o Internacional, não seria exagero nenhum. O goleiro, Diego Silva, foi o melhor jogador do Ceará no primeiro tempo e até da partida. À medida do momento que o Vasco teve que sair, o Ceará na metade do segundo tempo, e o Vasco aí já cansado, sentindo a parte física, o Ceará tentou esporadicamente chegar ao ataque. Sempre que o Ceará chegava ao ataque, a defesa do Vasco deu muito conta do recado.
Outra partida do Ricardo Graça espetacular. O Wesley nunca mais vai vestir a camisa do Vasco. E o Vasco, neste jogo difícil, muito complicado, aos 35 minutos, numa cobrança de escanteio do Valdívia, o zagueiro Boca cabeceia, a bola bate na trave, o goleiro Diogo Silva ele ainda resvala na bola, na sobra a bola para o Danilo Barcelos, 1-0 Vasco, e depois disso o Vasco foi e administrou o jogo. Ainda tentaram dar uma garfada no Vasco, reviram um lance claro que foi gol no VAR, sob o pretexto de dar impedimento para poder prejudicar o Vasco, mas agora para roubar ficou mais difícil de roubar, e o Vasco conseguiu a sua segunda vitória. Muitas coisas ainda precisam ser mudadas, a gente tem uma saída de bola ainda muito lenta, sobretudo quando a gente joga com 3 volantes como a gente jogou hoje, né? O Andrei, voluntarioso, até tenta fazer um passe diferente, mas erra muito. O Marcos Júnior, da mesma forma, erra muito passe, mas é um jogador esforçado. E o Raul se resume a destruir. Passes do lado. Falta o Vasco um camisa 10, um meia. O Vasco ele força muitos jogos pelas laterais, ora com Marrone, ora com Rossi. O melhor jogador do Vasco no ataque continua sendo Rossi. Fez um carnaval hoje pela direita. O Rossi, até quando tem fôlego para poder jogar, perfeito. E esses jogadores, o comprometimento deles defensivamente, o Rossi voltando para marcar, Marrone voltando para marcar, os volantes, ainda que faltam técnica, dando cobertura para os laterais. E o Vasco conseguiu vencer. Muito bom, a gente vai mais tranquilo, fora dessa zona de rebaixamento. E isso é o Vasco que a gente quer. Se essa diretoria não se meter e não atrapalhar, a gente no mínimo vai brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana ano que vem, sem sombra de dúvida. Ainda mais o torcedor do Vasco abraçando o time, apoiando, como tem feito nos jogos em São Januário. É só vocês dessa diretoria cumprir com as obrigações de vocês. Amanhã vocês prometeram que iria pagar um mês de folha para os funcionários. Faz dessa forma, não dá calote, que tudo volta ao normal. A oposição que torce, que se diz ser Vasco, que torce para o clube perder, vai se calar, as coisas vão ficar em paz. Só vocês pararem de dar calote, cumprir com as obrigações de vocês e não atrapalhar. Então, esse foi o pós-jogo. Eu agradeço todos aqui pela atenção. Fiquei impedido aí de fazer o pré-jogo conforme eu havia prometido para vocês. Muito trabalho hoje, uma correria, muito engarrafamento aí. Nem para o jogo, para ser sincero, eu fui, visto a quantidade de trabalho que tinha para poder fazer, só para dar uma satisfação aí para vocês aí, do porquê não fiz o pré-jogo, porque não fui ao jogo. E meus amigos, abraço a vocês, fiquem com Deus. Pessoal reclamando aí que eu não respondi os comentários, não tive tempo, só postei os vídeos hoje porque já estavam gravados, mas não tive tempo ainda de ler os comentários de vocês.
Vou ler, vou responder, mandar um salve aí para todo mundo aí. Abraço, meus amigos, saudações vascaínas. Amanhã estaremos acompanhando aqui o desdobramento das notícias do Vasco, sobretudo com relação ao pagamento dos funcionários e Vasco neles. Chupa aí, mulambada!